Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor e a alegria do Senhor esteja no coração de todos vocês nessa noite. Antes de mais nada, eu quero apresentar os queridos irmãos Gideões que estão conosco nessa noite. Gostaria que todos vocês, todos os Gideões e auxiliares, ficassem em pé nesse momento para que possamos conhecê-los, né? A partir daqui, doutor Aloísio, sua esposa, suas filhas que o acompanham, né? Daniel, Inês, a Ju, que é minha esposa, o nosso presidente do nosso campo, irmão Reginaldo, Valéria, o Zane, todos vocês conhecem, né? A Mara. Muito obrigado por vocês estarem aqui nessa noite, né? Podeis assentar. E eu quero destacar também que aqui o Zé Carlos já pertenceu ao nosso grupo por um bom tempo. E quero destacar também que aqui o irmão Jamil Batista, há 40 anos atrás me levou para o Gideão. Lembra disso, irmão Jamil? 40 anos atrás ele me levou para o Gideões e eu estou lá até hoje. Muito bem, eu vou iniciar a minha palavra, mas eu quero que solte aquele videozinho que eu deixei aí para nós podermos então falarmos sobre. Os Gideões Internacionais são homens de negócio e profissionais cristãos empenhados na salvação dos perdidos através de testemunho pessoal e da distribuição da Palavra de Deus. Desde 1899, o Ministério de Os Gideões Internacionais tem se expandido e hoje atua em 200 países e territórios e a cada segundo de todos os dias distribui mais de 2 cópias da Palavra de Deus em mais de 95 idiomas. A eficácia do Ministério de Os Gideões Internacionais deve-se ao fato de que os nossos membros atuam como missionários em suas próprias comunidades e buscam a cobertura de oração em tudo o que fazem. Acreditamos que distribuir Bíblias e Novos Testamentos é uma das melhores maneiras de ganhar os perdidos para Cristo, porque Deus promete que sua palavra não voltará vazia. Os Gideões concentram-se nas distribuições em áreas específicas como órgãos públicos, hotéis, pousadas e albergues, escolas, faculdades e universidades, penitenciárias e cadeias, militares das Forças Armadas e policiais, hospitais, casas de repouso, consultórios médicos e veterinários e abrigos para vítimas de violência. Já distribuímos mais de 2 bilhões de escrituras ao redor do mundo. Nossa missão é alcançar os perdidos para Cristo e fazemos isto distribuindo as escrituras e através do evangelismo pessoal. Desse modo, alcançamos os mais distantes lugares do mundo, onde a maioria das igrejas não pode ir. Por esta razão, geralmente somos chamados de braço missionário da igreja local. Os Gideões, em nome das igrejas, distribuem a palavra de Deus em cumprimento à grande comissão a nós deixada pelo Senhor Jesus Cristo. No Brasil, anualmente, mais de 7 milhões de pessoas recebem gratuitamente um exemplar do Novo Testamento, que é usado pelo Espírito Santo para proporcionar o encontro pessoal com Jesus Cristo. Você pode ser um parceiro deste ministério, orando por portas abertas para as distribuições das Escrituras em todo o mundo. Homens de negócio e profissionais cristãos são incentivados a ingressar como membros de Os Gideões. E, finalmente, você pode contribuir para que mais exemplares da Palavra de Deus sejam impressos e distribuídos gratuitamente para pessoas carentes do amor de Deus. Juntos, vamos espalhar as boas novas do Evangelho.
Queridos, vocês viram que, através do vídeo, que é bem esclarecedor, quem são os Gideões e o que fazem. Nós somos homens de negócios, profissionais liberais, de várias denominações, e pertencemos a várias igrejas. E em camaradagem, né, nós fazemos esse trabalho com muita alegria de distribuir a palavra de Deus em vários setores. Vocês viram ali escolas, quartéis, hospitais e tantos outros lugares. Aqui em Araçatuba nós somos um grupo de Gideões. As nossas esposas são identificadas como auxiliares. E elas também fazem um trabalho muito importante, muito significativo. Elas vão às clínicas médicas, elas vão nos setores hospitalar e entregam esse Novo Testamento branco que eu tenho aqui nas mãos. Isso é um trabalho das nossas esposas, as auxiliares. E nós temos ido constantemente nesses lugares, aqui em Araçatuba. Vamos nos hospitais, nós vamos nas escolas, nos quartéis, enfim, em vários lugares. Para os irmãos terem uma ideia, nesse período agora, de julho do ano passado para cá, somente aqui em Araçatuba, nós já atingimos 9.000 cópias dos Novos Testamentos. Recentemente estivemos em várias faculdades entregando o Novo Testamento para os alunos, né? Tivemos recentemente também no Senai, no Senac, né? Enfim, em vários segmentos da nossa sociedade nós entregamos esse Novo Testamento. No caso dos hotéis, nós entregamos esse Novo Testamento maior e também deixamos na cabeceira dos hospitais. Queridos, nós somos como um braço estendido das igrejas entrando em lugares onde muitas vezes as igrejas não podem alcançar. Imagine vocês, em nome da igreja, se vocês fossem a esses lugares. Então nós somos muito bem recebidos, graças a Deus, e podemos entrar em vários lugares distribuindo a palavra de Deus. Com exceção de alguns lugares que não nos permitem entrar, aí nós temos as nossas reuniões de oração toda segunda-feira e nós oramos, né, para que as portas estejam abertas. Algumas escolas particulares aqui de Araçatuba hoje não estão permitindo que a gente adentre as escolas, mas a maioria das escolas municipais nos recebe. Esse mês, até final de maio, nós estaremos visitando todas as escolas municipais de Araçatuba, entregando esse Novo Testamento às crianças, né? Nas quintas séries, apenas nas quintas séries, porque toda criança que passa pela escola, nós vamos lá todos os anos, e todos os anos, então, todas as crianças que passam pela escola recebem. E vocês viram que esse trabalho não é só aqui em Araçatuba, no Brasil inteiro, né, no mundo inteiro, né, é um trabalho gigantesco, né, de evangelização. E nós nos sentimos muito alegres quando vamos numa escola e podemos entregar o Novo Testamento. Nós vemos o rostinho das crianças que recebem o Novo Testamento, a alegria que eles recebem. Outro dia eu fui falar em uma igreja e após o culto, uma irmã da igreja me procurou e falou assim: olha, vocês foram lá no SESI. E aquela criança que recebeu uma das crianças que recebeu aquele Novo Testamento ficou tão emocionada e disse assim: professora, eu nunca tive uma Bíblia na minha mão, pela primeira vez eu estou recebendo uma Bíblia, eu fiquei muito feliz. A professora ficou emocionada de ver a alegria daquela criança recebendo o Novo Testamento. E muitas escolas, às vezes os professores aproveitam e ao iniciar a aula coloca lá um versículo bíblico, né? E vão incentivando as crianças a lerem o Novo Testamento. E nós cremos que a palavra de Deus de fato não volta vazia, como diz Isaías 55:11, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia e fará o que me apraz. Agora, um pouco tempo, teve uma convenção em Curitiba, e ali veio um irmão norte-americano que faz parte da direção internacional, e ele contou um testemunho muito significativo. Ele disse que visitando as Filipinas, lá ele conheceu um pastor, já bastante idoso, e esse pastor contou que ele recebeu um Novo Testamento quando ele estava na escola. E aquele Novo Testamento mudou a vida dele. Ele era coroinha da Igreja Católica, mas ele se converteu, foi para uma igreja, se tornou pastor, e a oração dele é que todos os seus filhos se tornassem pastor.
Ele teve 5 filhos, os 5 se tornaram pastores. E desses 5 filhos ele teve 10 netos e os 10 netos se tornaram pastores. E hoje ele tem uma denominação lá nas Filipinas de mais de 500 igrejas. Começou com o Novo Testamento entregue a uma criança na escola. Então, queridos, nós temos visto que a palavra de Deus de fato não volta vazia. Eu vou ler aqui um testemunho também muito significativo. Ele se chama Ademailton Carneiro Sampaio. Ele não sei se ele é de Curitiba, porque esse testemunho é um pouco antigo. Esse Ademailton se juntou ao movimento hippie, procurando encontrar a paz e amor, mas o que encontrou apenas sexo e drogas. Passou a viver nas ruas, tendo apenas um velho macacão e um pedaço de papelão que lhe servia de cama. Um dia recebeu um Novo Testamento dos Gideões e logo em seguida ele foi preso. Na prisão, teve bastante tempo para ler, apaixonou-se por Jesus Cristo. Em seu singular linguajar disse: Deus, cara, esse livro é muito bacana, seu filho é muito legal. Se você me tirar daqui, eu vou te seguir. Ele foi posto em liberdade, mas voltou para a cadeia ainda mais de uma vez. E cada vez que ele voltava para a cadeia, era inseparável o Novo Testamento. E ele lia constantemente. Enfim, chegou um dia que ele entregou definitivamente a sua vida a Jesus. Hoje, Tom Carneiro é diretor para a América Latina dos Jovens, uma missão chamada Jocum. Quem conhece aqui Jocum? Acho que já ouviram falar que é Jocum. Ele é diretor responsável por diversas campanhas evangelísticas. Ele costuma dizer que um pequeno Novo Testamento dado a um verdadeiro lixo humano tem sido usado por Deus para trazer mais de 100 mil jovens a Cristo. Irmãos, a palavra não volta vazia. Alguns anos atrás, eu e Ju fomos numa convenção lá em Caldas Novas, uma convenção estadual dos Gideões. Como nós resolvemos ir na última hora, nós não pudemos reservar o hotel onde acontecia a convenção. Então nós ficamos num hotel próximo, ali um hotel pequeno, um hotel simples. E ali, quando nós saímos para as reuniões, a dona do hotel observou que a gente saía com a Bíblia, viu esse distintivo que a gente costuma usar, os Gideões. Ela perguntou se nós éramos de alguma religião. Aí eu disse a ela: nós somos dos Gideões Internacionais, que deixamos essa Bíblia nos hotéis. Aí ela falou assim: então eu quero contar um testemunho aqui do meu hotel. E ela contou que há uns 3 meses atrás, uma pessoa, um caminhoneiro, hospedou-se naquele hotel. E num determinado momento, aquele homem começou a chorar copiosamente. E ela então ficou assustada com aquilo, foi lá, bateu na porta, falou: o senhor está passando mal? O senhor está sentindo alguma coisa? E ele estava com um Novo Testamento desse na mão, em prantos. E aí ele disse: olha, eu entrei nesse hotel com desejo de suicídio. Eu não tenho desejo de voltar para minha casa, porque aconteceu um problema muito grave familiar, que eu nem quero mencionar, mas eu decidi não voltar para minha casa e eu ia dar cabo da minha vida. Aí aquela mulher sabia que do lado tinha um irmão evangélico, viajante, que estava hospedado ali. Chamou aquele irmão foi lá, sentou com ele, falou da palavra de Deus, orou com ele. Eles saíram, foram na recepção, pegaram o telefone de um pastor, ligaram para um pastor, esse pastor foi lá no hotel, os dois saíram, voltaram quase meia-noite e aquele homem dormiu tranquilo. No dia seguinte ele falou: eu posso levar esse Novo Testamento? E a dona do hotel disse: pode levar. Irmãos, nós não sabemos mais a história desse homem. E nós, com certeza, muitos casos, muitos, quem sabe, nós só vamos saber lá na glória. Só lá nós vamos encontrar muitas pessoas possivelmente salvas através de um Novo Testamento. Se eu perguntasse aqui, quem de vocês já recebeu em algum momento da vida de vocês um Novo Testamento desse? Levanta a mão. Olha quantos, Quase 50% da igreja já recebeu esse Novo Testamento. E aí vocês teriam uma ideia do que é o trabalho dos Gideões. Nós somos muito agradecidos por estar fazendo esse trabalho. E temos inúmeros testemunhos. Se eu fosse contar aqui, eu levaria horas para contar. Mas o fato é que nós estamos
nas igrejas, nós vamos às igrejas para dizer para as igrejas que elas são parceiras nossas. Nós precisamos das igrejas. As igrejas nos ajudam. Como que nos ajudam? Em primeiro lugar, a igreja nos recebe, oram pelo nosso ministério, porque nós precisamos das orações, porque o inimigo com certeza não gosta do nosso trabalho. Segundo lugar, a igreja pode apresentar novos irmãos que podem somar conosco para ser Gideão. Eu costumo dizer que os meus cabelos já ficaram brancos, minhas pernas já são um pouco enfraquecidas, as caixas estão pesadas, e assim acontece com alguns outros Gideões, e nós precisamos de novos elementos. E os novos elementos vêm das igrejas. Portanto, se algum irmão aqui sentir o desejo de participar conosco, fale conosco depois. Em terceiro lugar, nós queremos as ofertas das igrejas para que possamos imprimir mais Novos Testamentos. Nosso propósito aqui no Brasil é sermos autossuficientes. O que é autossuficiente? Nós não queremos mais que os americanos nos mandem. Nós queremos imprimir aqui, e todos os Novos Testamentos que entregarmos aqui no Brasil, nós queremos ser dos nossos próprios recursos. Isso é um desafio até 2020. Então, querido, depois do culto, quando terminar, 2 irmãos estarão lá na porta com a Bíblia aberta. Se você sentir o desejo no coração de colaborar conosco, né? Se você quiser dar 4 Novos Testamentos, cada Novo Testamento custa em média R$ 2,50. Se você quiser contribuir com 4 Novos Testamentos, você vai dar R$10. Se você quiser dar 8, você vai dar 20 e assim por diante. Cada R$ 2,50 você estará contribuindo. Em algum lugar do mundo ou do Brasil, esse Novo Testamento que você contribuiu está sendo entregue nas mãos de alguém. Por isso, queridos, nós estamos aqui nessa noite e contamos com a colaboração de todos vocês. E também temos o que nós chamamos de plante. Se algum irmão também sentiu o desejo de contribuir mensalmente com os Gideões, poderão nos pedir esse folheto, e aqui tem as instruções como você pode participar, pagando R$20 por mês, R$30 por mês, através de um boleto, você passa a contribuir com os Gideões. Eu creio que é o suficiente. Vocês viram o vídeo é mais do que esclarecedor sobre como é os Gideões. E nós estamos, assim, eu creio que todos os Gideões estão muito felizes por estarem aqui nessa noite, e muito felizes porque a igreja nos recebeu, né? E eu tenho certeza que essa igreja será uma colaboradora com o nosso ministério. Muito bem, irmãos, isso a parte dos Gideões. Como o pastor viajou, ele me pediu, falou assim: irmão, já que você vai trazer a mensagem dos Gideões, eu vou pedir a você que traga também a mensagem dessa noite. Então eu fiquei incumbido de trazer a mensagem para os irmãos nessa noite. Eu creio que é uma responsabilidade muito grande. Eu conto com as orações dos irmãos enquanto eu estarei fazendo a mensagem. E a mensagem que eu vou trazer nessa noite para os irmãos nada mais é do que o juízo final. Pensa bem, o juízo final. Como leigo, né, eu não sou um pastor, quando a gente vai pregar, existe uma grande preocupação. Por quê? Porque existem vários tipos de sermão, né? De consagração, existe de autoajuda, enfim, os pastores que estão aqui sabem de quantos tipos de sermão existe. Mas eu resolvi trazer um sermão diferente, porque também existe sermão que bota para dormir. E eu não quero que ninguém durma nessa noite aqui. Então eu trouxe um sermão que vai botar medo. Vocês vão ficar meio trêmulo quando nós estivermos falando sobre o juízo final. Querido, está difícil de abrir isso aqui e eu estou com muita sede. Irmão, abre aqui para mim. Eu acho que é o fato de falarmos sobre o juízo final, a coisa fica muito tensa, sabe? Obrigado. Eu queria que lá o pessoal soltasse então o PowerPoint para que a gente comece a destacar aqui os versículos que eu quero falar e
o que nós vamos falar então nessa noite. Eu não vou pedir que vocês abram as suas Bíblias ou acompanhem na Bíblia, a menos que queiram, porque é bastante longo os versículos e aí vai tomar muito tempo. Mas vamos lá. Apocalipse 20, de 11 a 15. E eu vi o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Percebe? Todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Atos 17:31 diz assim: portanto, determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão, que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Mateus 25, de 31 a 34. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Como vimos, esses versículos nos alertam, né, para o juízo final. E o que nós vemos é o seguinte: haverá um dia, e esse dia não será como nenhum outro. E vemos que esse dia também já está determinado, e ele acontecerá, sem dúvida nenhuma. Agora alguém poderia me perguntar: mas, irmão Fernando, será que Deus sabe todos os detalhes de todas as criaturas, desde quando ele nasce até quando ele morre? Os seus gestos, as suas palavras, os seus pensamentos, as suas atitudes, enfim, tudo aquilo que acontecer em relação àquele cidadão. Será que Deus conhece, sabe os pormenores de cada um? Como é que ele vai julgar? Então, diante dessa pergunta, eu devo dizer o seguinte: no meio que nós vivemos atualmente, se atentarmos para as nossas vidas no dia de hoje, vamos constatar que vivemos debaixo de um controle quase que próximo à perfeição, considerando o alto grau de desenvolvimento tecnológico que os homens alcançaram. Hoje temos, para os irmãos terem ideia, computadores de última geração. Somos controlados por CPF, conta bancária, previdência social, RG, carteira de habilitação, grampos telefônicos, câmera de TV. Quantas câmeras de TV a gente encontra por aí, nas ruas? WhatsApp, Facebook, imposto de renda. Enfim, há uma série de mecanismos hoje que o homem, o cidadão, está sendo observado. Eu queria dizer que em 1964, isso, olha, vamos dizer que isso foi lá atrás, né? Em 1964, quando não existia toda essa tecnologia, na época da Revolução. O então presidente Castelo Branco, ele baixou um decreto cujos os grandes empresários não poderiam mais ter acesso a um crédito barato. O crédito barato foi designado apenas para as pequenas e médias empresas. E houve um rebu danado entre os grandes empresários, e eles então discutiram isso e ligaram lá para o presidente e falaram: nós queremos uma audiência com o senhor porque nós estamos nos sentindo prejudicados. Então aqueles homens, aqueles grandes empresários se dirigiram lá para Brasília, foram recebidos então pelo presidente, e o presidente então
cada um se identificava. Quem é você? Sou fulano de tal, minha empresa é tal. Aí ele dizia para o seu secretário, traz a pasta do fulano de tal, da empresa tal. Então o secretário trazia a pasta e ele dizia assim, olha, você tem 2 casas de campo, você tem um iate, você tem carro importado, você tem 3 apartamentos, você tem casa na praia. Você não acha que está na hora de você vender alguma coisa disso aí e aplicar na sua empresa e não ficar dependendo de juro barato do governo federal? E assim ele foi discutindo com cada um daqueles, né? E eles então enfiaram a viola no saco e voltaram para as suas empresas. Imagine, isso em 1964, o governo teve nas mãos, né? Quem eram aqueles homens, né? Então, outro exemplo que eu tenho para trazer para vocês. Olha aqui, eu tenho uma carteira profissional, ela é antiga, as mais modernas parece que não tem mais esses dizeres aqui. Eu estou trazendo a minha própria carteira de anos atrás, né? E aqui a carteira diz assim, a carteira, pelos lançamentos que recebe, configurou a história de uma vida. Quem a examinar, logo verá se o portador é de temperamento aquietado ou versátil, se ama a profissão escolhida ou ainda não encontrou a própria vocação, andou de fábrica em fábrica como uma abelha ou permaneceu no mesmo estabelecimento, subindo a escala profissional. Pode ser um padrão de honra, como pode ser uma advertência. Quem trabalha com RH, né, com departamento pessoal, quando vai contratar alguém e ele pede a carteira profissional e ele vai ver os lançamentos lá pela carteira. Ele olhando pelo lançamento da carteira, ele tem uma ideia de quem se trata. E eu vou dizer mais para vocês. Hoje, quando você leva um currículo numa empresa, né, sabe o que eles fazem? Ele pega o nome da pessoa, entra no WhatsApp, entra no Facebook e ali ele tem uma ideia da personalidade da pessoa. A pessoa pode ou não ser contratada. Quem tem, acho que todo mundo aqui tem celular. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu tenho um aplicativo aqui que chama Life 360. Não sei quem tem esse aplicativo aqui. Mas se você pôr esse aplicativo no seu celular e você colocar os seus familiares também nesse aplicativo, desde que eles tenham o celular, você acompanha aqui onde eles estão a cada momento. Então, eu vejo meu neto, por exemplo, ele está lá na igreja dele, ele está lá na escola dele, ele está lá em tal lugar. Recentemente, a minha neta viajou com o marido dela lá para Minas Gerais. E eu então acessei aqui e vi onde eles estavam, numa pousada, lá em Minas. E aparecia inclusive o prédio, a pousada onde eles estavam. Então veja que hoje o cidadão é super controlado. Imagine Deus. Será que Deus não sabe, com a sua infinita capacidade e sabedoria, Ele não vai saber o detalhe de cada pessoa aqui, cada momento da sua vida? Lucas, alguma coisa está acontecendo aqui que não está indo. Não, volta. Mateus depois. Aí. Hã? Voltar para lá, tá bom. Queridos, vamos lá. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Hebreus 4,13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles a quem devemos prestar contas. Se nós formos raciocinar bem, nesse dia, todos estaremos lá. Homens, mulheres, reis, presidentes, ministros, governadores, brancos, negros, até o Bin Laden vai estar lá. Saddam Hussein, Bush, Castelo Branco, Hitler, todas essas figuras da história vão estar lá. Hoje, queridos, a Terra tem em torno de 7 bilhões de habitantes. Agora vocês calculam, desde Adão e Eva até hoje, quantos bilhões de pessoas já passaram por essa terra? O fato é que todos estarão lá.
Apocalipse 7:9 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, e línguas, estavam em pé diante do trono, em presença do Cordeiro, trajando vestes brancas. Ainda tem um outro versículo aqui, Apocalipse 20:12: e vi os mortos, grandes e pequenos, e em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui eu quero fazer um parêntese, porque eu sei que tem pastores aqui que são estudados da Bíblia, né? Eu quero dizer o seguinte: eu buscando lá, estudando um pouquinho sobre escatologia, eu verifiquei lá que existem algumas correntes teológicas que dizem que haverá até 7 julgamentos. Porém, eu vou falar apenas de 4 desses julgamentos. Primeiro julgamento: após o arrebatamento da igreja, quando todos estiverem lá na presença de Jesus, os salvos. E ali não será um julgamento para condenação. É apenas as bodas do Cordeiro, onde serão entregues as benécias, ou, me fugiu o nome agora, os galardões. Ali serão entregues apenas os galardões. Um outro julgamento é quando Deus vai trabalhar ou vai julgar os remanescentes do povo de Israel, dos remanescentes do povo de Israel. E um outro julgamento é quando ele vai tratar com aqueles que serão salvos depois da grande tribulação. Mas se formos tratar aqui assuntos escatológicos, nós vamos perder também muito tempo, e não é o caso agora. Mas eu só estou citando isso porque algumas correntes teológicas dizem que esse momento do juízo final apenas estarão lá os condenados, aqueles que morreram sem Cristo estarão lá. Mas eu quero crer que estarão lá também os salvos, porém eles estarão lá apenas como observadores, porque eles não entram em juízo, eles estarão apenas observando tudo o que estará acontecendo ali. Queridos, aquele momento deverá ser um momento muito trágico para as pessoas que morreram sem Cristo. Muitas pessoas, suas pernas tremerão, haverá grande comoção, será um momento de grande pavor para muitos. Muitos tentarão, quem sabe, argumentar, apresentar justificativas, até questionar, quem sabe desejar recorrer a recursos superiores, como acontece aqui na Terra, fazer apelações. Na verdade, o que acontecerá ali simplesmente será a justiça de Deus, imparcial, implacável e perfeita. A justiça de Deus será implacável, perfeita, imparcial. Então, como eu disse, estarão ali também os salvos, serenos, tranquilos, né? Apenas observando, porque eles têm certeza no seu coração que morreram justificados pelo sangue de Jesus. Estarão ali apenas como observadores naquele momento. João 3,18 diz assim: quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Queridos, aí fica uma pergunta, né? Alguém poderia dizer: irmão Fernando, mas como vamos escapar da condenação? É claro que já falamos bastante sobre o fato de que é necessário aceitar Jesus Cristo como Salvador. Essa é a condição, né, para não ser condenado. Lucas 12:19 diz assim: direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: insensato, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Romanos 3,23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que existe através de Cristo Jesus. Em Hebreus 9,27 diz assim:
E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois virá o juízo. Então isso cai por terra. Aqui os espíritas dizem, né, que tem reencarnação, que vai nascer e passar por vários períodos de vida. Aqui está dizendo, ó, está ordenado a morrerem uma só vez, depois virá o juízo. Uma coisa, queridos, que é absolutamente certo, que ninguém vai escapar é da morte. Ninguém vai escapar da morte, por mais que viva nesse mundo. Umas pessoas vivem 30 anos, outros vivem 40, outros vivem 50. O fato é que um dia essas pessoas morrerão. Recentemente, conversando lá com a irmã esposa do Zane, a Mara, ela estava dizendo que uma tia dela morreu recentemente com 109 anos. Veja, durou 109 anos, mas morreu. Eventualmente a gente vê a história de alguém que viveu até mais do que 109 anos, mas morreu. Ninguém escapa, é a coisa mais absolutamente certa dessa vida que um dia nós morreremos. Queridos, todo o progresso da humanidade, toda a sabedoria, todas as conquistas, todos os conhecimentos intelectuais, tecnológicos, colocados sobre a mesa, pouco ou nenhum valor terão após a morte. Não quero dizer com isso que enquanto estivermos nessa vida, nós temos que estudar, temos que trabalhar, temos que ganhar o nosso dinheiro, temos que cuidar das nossas famílias, enfim, tudo que é necessário fazer aqui na Terra, nós temos que fazer. Mas o importante é como encaramos a vida espiritual aqui na Terra. Isso sim vai fazer a diferença na condução para a vida eterna com Deus. Uma ocasião, um homem, um cientista, um intelectual, um homem muito sábio, foi viajar numa fazenda. E lá na fazenda ele quis dar um passeio de bote lá com um peão da fazenda. Então subiram os dois no bote e aquele peão foi remando aquele bote e eles foram andando, não sei se num rio ou num lago. Mas o fato é que aquele cidadão, aquele homem cientista, perguntou para aquele caboclo: o senhor conhece sobre equação matemática? Ele falou: não, não conheço nada. Então o senhor perdeu parte da sua vida. Num outro momento ele perguntou: o senhor sabe sobre geologia? Ele falou: não, não conheço nada sobre geologia. Então o senhor perdeu parte da sua vida. E assim ele foi perguntando para aquele homem e foi dizendo que ele perdeu parte da sua vida por falta de conhecimento. Num determinado momento o barco bateu numa pedra, bateu numa árvore. E a água então começou a adentrar aquele barco. E aí aquele caboclo perguntou para o cidadão: por acaso o senhor sabe nadar? Ele falou: não sei. Então o senhor perdeu a vida inteira. Isso ilustra mais ou menos aquilo que eu quero dizer. Tudo nessa terra é válido, mas o que nós temos que pensar é na vida eterna. Lá é que nós temos que prestar conta com Deus. Nossa obrigação como crente é intensificar a evangelização de todos. Todos precisam ser advertidos. A igreja existe para isso. Nós temos que evangelizar. Ao sábado aqui nós temos tido escola dominical com assuntos relevantes nesse sentido, que nos ensina como levar a palavra de Deus às pessoas. Eu gostaria até de, nesse momento, falar alguma coisa sobre isso, porque eu estou vindo aqui na igreja já há uns 2 meses. Eu não perdi nenhuma dessas aulas, que é muito interessante, mas eu vejo que muitos irmãos estão faltando essa aula, que é muito importante. Eu gostaria que no próximo sábado nós víssemos aqui muito mais pessoas interessadas em saber como intensificar a evangelização desse povo. Ezequiel 18:30 diz assim: portanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perfeição. Mateus 18:3 diz assim: em verdade vos digo, que se não converterdes e não fizerdes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, queridos, a palavra conversão aparece só no Velho Testamento 579 vezes, no Novo Testamento 39 vezes. É preciso se converter. Outra palavra que é muito importante e que o homem precisa também
saber é o arrependimento, que eu vou falar um pouco mais para frente. Exatamente o que o homem precisa é tomar decisão, reverter o seu caminho, voltar-se para Deus e seus ensinos. A conversão, queridos, é uma atitude pessoal de cada ser humano, que resultará numa mudança de comportamento. A Bíblia chama isso de ser gerado de novo. Em João 3 nós temos lá a história de Nicodemos, que se encontrou com Jesus à noite, e Jesus falou: importa-te nascer de novo, é preciso nascer de novo. A conversão faz com que a pessoa inicialmente entre num processo de conflitos. Isso porque o pecado faz parte da natureza humana, sempre reage contra qualquer motivação divina. Mas à medida que a palavra de Deus toca em seu coração, as mensagens passam a incomodá-lo, as experiências pessoais, a leitura da palavra de Deus, a reflexão, então a coisa começa a mudar de direção, quando ele começa a aprender do que Deus quer para a vida dele. Aí começa a atuação do Espírito Santo. A pessoa começa a trabalhar com a avaliação da verdade. Nesse processo, começa a confrontar com o que podemos chamar de juízo de valores. Começa a entender o que Deus quer para a sua vida. Jesus disse: o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer aqui não significa coagir, impor, mas sim dar oportunidade de correção, avaliação e tomar um novo rumo na sua vida. Aqui então devemos acrescentar o que eu já disse anteriormente: arrependimento. É uma coisa quase que automática após a conversão, vem logo o arrependimento. Marcos 1,15 diz assim: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Romanos 12,2 diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Resumidamente, o que Marcos está querendo dizer são 5 coisas aqui. Primeiro, Jesus veio ao mundo para salvar aquele que crê. Segundo, Jesus morreu na cruz por nossos pecados, ele pagou o preço. Terceiro, Jesus ressuscitou, portanto está vivo. Quarto, ele voltará. E último, ele julgará a todos. Finalizando, queridos, Mateus 24, 38 e 42. Portanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Versículo 42. Vigiai, porque não sabeis em que hora vem o vosso Senhor. Eu creio que muitos aqui já assistiram aquele filme Titanic. Quantos aqui já assistiram aquele filme, o Titanic? Muitos, né? Bastante gente assistiu. Um filme que fez muito sucesso. Então vou ler aqui alguma coisa sobre o que aconteceu. Vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu naquele episódio. Na noite de 14 de abril de 1912, a orquestra tocava alegremente. Seus passageiros, homens, mulheres, crianças, andavam descontraídos pelo navio. Alguns jantavam, outros bebiam. A noite era calma, tranquila. Tudo corria de maneira agradável, todos confiantes, tudo era bom. Afinal, aquele era um navio gigante preparado para cruzar os mares com eficiência. Porém, às 21h40 da noite chega um aviso, um alerta acerca daqueles icebergs maciços fatais pela proa. Entretanto, o operador recebeu o alarme e não imaginou que os icebergs estivessem tão próximos, tão perto. Então, ocupado com outras atribuições, ele colocou de lado aquela mensagem para levar ao comandante assim que achasse conveniente. Tragicamente, porém, a mensagem nunca chegou ao comandante. Logo após a meia-noite, aconteceu a colisão. A maior parte dos passageiros mal sentiu a batida. Foi um choque repentino, apenas uma vibração, um leve balanço. Quando o navio parou no meio do Atlântico, muitos ficaram intrigados e perguntaram por quê. Depois de algum tempo, o comandante convocou os passageiros até o convés, instruindo a todos que colocassem coletes salva-vidas. Muitos acharam que se tratava de uma brincadeira, ou talvez até um teste.
Só quando veio a instrução para que mulheres e crianças e idosos dirigissem aos botes salva-vidas é que deram conta da tragédia eminente. A inclinação do navio então começava a ser bastante evidente. O pânico tomou conta daqueles dos 2.240 passageiros. Os tripulantes passaram a orientar os passageiros. Porém, o número de botes não era suficiente para tanta gente. Interessante, queridos, é que a história diz que os primeiros botes desceram as águas com pouca gente, porque muita gente não acreditou. Muitos se recusaram a descer, muitas pessoas ficaram na dúvida. Por que eu estou contando isso? Vamos pensar nos acontecimentos de Titanic, de 1912, e vamos pensar nessa época de Noé. O povo hoje vive em total desatenção, como se estivéssemos inseridos num desses episódios, Noé ou Titanic. Muitos vivem na mais absoluta normalidade. Comem, bebem, divertem-se, casam, correm atrás dos seus afazeres cotidianos e acham que amanhã será tudo igual. Então vem a surpresa final. Quando não se espera, tudo pode acontecer. A morte nos espreita a cada dia, a cada minuto. Os icebergs, irmão, as rochas estão de repente à nossa frente. As pessoas inseridas nesse episódio não acharam que precisariam de um bote salva-vidas. Nos dias de Noé também não foi diferente. Hoje, querido, você tem escolha. O bote salva-vidas está à sua disposição. Jesus te convida, basta você querer entrar e salvar a sua vida. A escolha é totalmente sua. João 5:24 vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Malaquias 3:17-18 diz assim: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular. Naquele dia que preparei, poupá-los-ei, como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ainda, Mateus, eu acho que pulou aqui, mas tudo bem. Finalizando, Deus fez o homem com livre-arbítrio, ou seja, com poder de escolha, com liberdade para fazer o bem e o mal. Entretanto, a liberdade tem um outro lado, a responsabilidade. Dessa forma, todas as escolhas feitas pelo homem trazem consequências que devem ser suportadas pelo próprio homem. O homem, queira ou não, é responsável pelos seus atos e deverá prestar contas do Criador. Todos nós vamos um dia prestar contas com o Criador. Aí fica a pergunta: de que lado você está? Qual é a sua escolha? Como você encara a sua vida espiritual nos dias de hoje? De que lado você vai estar? Com aqueles que serão julgados? Que serão jogados no lago de fogo? É muito trágica essa palavra, jogado no lago de fogo. Mas a verdade nua e crua, quem não tiver Jesus Cristo como Salvador, estará nessa condição, nesse julgamento. Hoje, Jesus lança o bote salva-vidas e Ele quer salvar da maior tragédia da humanidade, da pessoa que está caminhando para o inferno, caminhando para o lago de fogo. Portanto, queridos, é uma reflexão que fica para o coração de cada um. Se você já tem Jesus Cristo como Salvador, ótimo. Se você não tem Jesus Cristo como Salvador, é hora de refletir, é hora de pensar. Eu vou chamar aqui a equipe de louvor, que nós temos o último hino, depois então eu vou completar assim a minha fala dessa noite.
Quem tiver o cantor cristão na mão é o hino 207. Queridos, eu não poderia terminar essa mensagem sem dar uma oportunidade para aquelas pessoas que desejam entregar a sua vida a Jesus. Então eu quero nesse momento que todos vocês fechem os seus olhos, estejam em oração. Todos fechem os seus olhos. E eu quero convidar aqui alguma pessoa que porventura esteja nesse auditório, nessa noite, e que queiram entregar a sua vida a Jesus. Essa é uma oportunidade de escrever o seu nome no livro da vida. Se houver alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus, por favor, levante uma das suas mãos, que nós vamos orar com vocês. Glória a Deus, Deus te abençoe. Alguém mais, Deus te abençoe. Alguém mais deseja entregar a sua vida a Jesus nesse momento? Levante uma das suas mãos. É uma oportunidade que Deus está te dando para escrever seu nome no livro da vida.
enquanto cantamos mais uma vez esse hino, e também aquelas pessoas que querem se reconciliar com Deus, que estejam fora dos caminhos do Senhor, fora da igreja, que queiram se entregar, voltar a ter comunhão com Deus, que também se apresente nesse momento. Nós vamos continuar cantando o hino, e eu vou pedir que essas pessoas que levantaram a mão, por favor, venham aqui à frente, corajosamente. Venham aqui na frente que nós vamos orar por vocês. Jovem, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Corajosamente, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vou pedir o pastor Eli. Vamos ficar em pé, todos vocês. Alguém mais? É a oportunidade. Reconciliai-vos já com Deus. Queridos, mais uma vez eu faço esse apelo. Se tiver mais alguém que queira entregar a sua vida a Jesus, vem aqui à frente, corajosamente, porque os seus nomes serão escritos no livro da vida. E você escapará sem dúvida do lago de fogo. Alguém mais? Alguém quer se reconciliar com a igreja? Se não quer, então o pastor Eli vai orar por essas pessoas. O microfone. Depois nós vamos terminar cantando esse hino. Amém. Graças a Deus pela vida de vocês que vêm à frente, algum confirmando, outros de fato dizendo: Jesus é o meu Senhor essa noite. Nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus confirme essa decisão de entrega de vida ao Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém, oramos por essas vidas, Deus, que entenderam essa noite a necessidade de se aproximarem do trono do Senhor. Eles dão um passo de fé essa noite, com coragem de vir aqui à frente e dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Eu reconheço, Deus, que haverá um dia que tudo vai terminar e eu quero estar na Tua presença aquele dia. Então, Deus, receba-os nessa noite, confirma a decisão tomada essa noite, e que a partir, ó Deus, desse instante, o Senhor seja de fato o Senhor da vida deles. Então a graça do Senhor esteja a vida de Amém. Cada um deles. O Senhor os abençoe grandemente, e que a partir de agora essa decisão seja consolidada, Deus. Haja entendimento daquilo que precisa ser feito a partir de agora para consolidação, crescimento e a abundância da Tua graça sobre ele. Nós te agradecemos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Vamos continuar com o hino então, e após isso nós estaremos encerrados. Eu pediria que 2 gideões se dirigissem à porta, e quem desejar, sim, fazer essa colaboração, poderão fazê-lo. O irmão vai dar os avisos finais aqui. Pode chegar aqui, irmão, que esse irmão já vai te dar os avisos finais. Então vamos cantar o hino.